Boa tarde, pessoal. Vou falar aqui uma coisa legal para vocês sobre as lentes. As lentes ela pode ser convergente ou divergente. E elas têm esses formatos assim, ó. As convergentes pode ser assim, os dois lados convergentes, pode ser um lado convergente e um lado plano, ou pode ser um lado plano e um lado convergente. Do mesmo jeito a outra. A outra pode ser os dois lados divergentes, certo? Pode ser um lado divergente e o outro plano, assim, ó. Ou pode ser um lado plano e o outro divergente. Isso aí não é muito importante não. O importante é que todas elas funcionam. Todas essas daqui funcionam como se fosse essa daqui. E todas essas daqui funcionam como se fosse essa daqui, ó. Essa daqui. Entendeu? Da forma de traços, essa daqui ela fica assim, ó. Que tem as bordas finas, certo? E na forma de traço, essa daqui ela fica assim, bordas grossas. Isso quer dizer que no problema ela pode vir desenhada dessas formas aqui, pode vir desenhada tipo assim, ela tá aqui e aí o cara passa um traço, bota um objeto aqui e pergunta para você se em que local daqui que o objeto vai se formar. Ou então ela pode botar o traço aqui e fazer assim. E aí ele bota o objeto aqui e pergunta a você onde é que o objeto vai se formar. E você vai precisar fazer o gráfico, certo? O gráfico dos raios. Então você vai fazer o que? Vamos lá observar o que acontece nas lentes. A lente, a gente viu que no espelho, toda imagem que se forma atrás do espelho, ela é uma imagem virtual, certo? Toda imagem que se forma atrás do espelho, ela é uma imagem virtual. Só que na lente acontece o contrário. Toda imagem que se forma atrás da lente, ela é real. Já é o contrário do espelho. Do espelho, a imagem para ser real, ela tem que se formar antes do espelho. Ou seja, você tem um cruzamento dos raios. Por exemplo, aqui, você tem um espelho aqui, você tem um objeto aqui, o eixo, há um espelho, certo? Aí você bota o objeto aqui, aí o raio paralelo incide sobre o foco, né? E o que vai sobre o foco incide em paralelo. Então aqui vai ter o objeto, certo? Então você sabe que aqui, essa imagem aqui, ela é real, que se forma antes do espelho. Mas já na lente não, a lente é o contrário, ela passa a ser virtual. Vamos ver como é que fica nas lentes então. Vamos ver aqui essa lente convergente aqui, ó. Essa lente convergente aqui, vamos desenhar uma lente convergente aqui, vamos desenhar o eixo de curvatura, certo? Aí ela vai ter a mesma coisa, né? A mesma distância. Vai ter aqui uma distância focal aqui, ó. Uma distância focal aqui. E vai ter uma distância de curvatura aqui. A distância de curvatura é como se, mesma coisa, como se esse lado aqui fosse fechar uma circunferência. Então seria aqui. Esse aqui seria mais ou menos aqui da metade. Então seria aqui, mais ou menos, né? Aqui mesmo lado, como se fosse uma circunferência para cá. Aí você vai ter o centro de curvatura aqui, certo? Centro de curvatura. E vai ter o foco aqui, do mesmo jeito, certo? Do mesmo jeito da outra. Então a gente está considerando a lente. Olha a lente aqui, bonitinha aqui a lente. Se você tem um objeto qualquer aqui, vamos colocar um objeto aqui. Vou botar um objeto aqui, uma vela acesa, ó. O que acontece? O que vai acontecer com esse objeto? O raio que incide paralelo à lente divergente, o raio que incide paralelo à lente divergente, não, a lente convergente, o raio que incide paralelo a ele, se fosse um espelho, o que aconteceria? O espelho ele reflete, né? Reflete. A lente não, a lente a gente sabe que a lente o raio atravessa. Então o raio ele vai, ó, atravessar ela, reflatando aqui, ó, sobre o foco. Ela vai pegar aqui, ó, e vai atravessar. A lente faz isso. A lente faz o raio atravessar. Ele atravessa e vem sobre o foco. E já o raio que passa pelo foco aqui, ó, passa pelo foco,
ele bate aqui e atravessa paralelo, ou seja, é a mesma coisa, certo? Assim como o raio que sai daqui e passa perpendicular, passa aqui, ó, no vértice aqui, ó, que ele passa no vértice aqui, entendeu? O vértice aqui, ele vai, ó, atravessar sem problema nenhum, certo? O desenho tá mal feito aqui, então não bateu legal, mas era para bater aqui. Pronto, dá para entender mais ou menos o que aconteceu. O que aconteceu, que eu estou querendo mostrar aqui é que todos esses raios foram bater no mesmo lugar, e é aqui onde vai se formar a imagem, entendeu? É aqui onde vai se formar essa imagem aqui. Essa imagem vai se formar assim, certo? Qual é a característica que você tem dessa imagem? Ó, ela é invertida, ela é menor do que o objeto, menor é assim, né? Invertida, como é que é menor? Maior, menor que o objeto, certo? Menor que o objeto, e ela é uma imagem real, entendeu? Ela é uma imagem real. Por que ela é uma imagem real? Porque ela está se formando depois, entendeu? Ela está se formando depois do objeto, ou seja, ela está se formando com os prolongamentos dos raios. Os raios estão batendo e estão refratando, e ela se forma com o prolongamento dos raios refratados. Então ela é uma imagem real, certo? Então vamos lá. O que acontece? Você vê aqui que nesse caso aqui, se fosse um espelho, no espelho a gente tem uma categoria que diz que o raio que passa pelo centro de curvatura, que é aqui o centro de curvatura, ele reflete sobre ele mesmo, né? Mas na lente a gente não vai entrar nesse detalhe, porque lente não reflete, lente ela refrata, o raio atravessa ela, certo? Então nesse caso aqui não teria lógica a gente falar isso. Então a gente vai utilizar esses três raios: o raio que vai paralelo, o raio que passa pelo vértice e o raio que passa pelo foco. E com esses três raios a gente consegue distinguir qualquer imagem. Isso aqui é uma lente convergente, a lente convergente, que os raios passam e convergem, certo? Vamos lá. Eu queria falar para vocês também sobre a lente divergente. A lente divergente, ela é essa aqui, ó. A lente divergente, ela é essa aqui, certo? Vamos colocar o eixo de curvatura aqui, do mesmo jeito, ó. Isso aqui sendo uma circunferência, aqui seria o foco, certo? Aqui, o foco não, centro de curvatura, aqui seria o foco, certo? Aqui seria a mesma distância, foco, e aqui a mesma distância aqui, centro de curvatura. Eu não falei para vocês, mas ó, onde o objeto tá, vai ser o centro, no caso aqui, dessa daqui, da convergente, no caso da convergente, onde o objeto tá, vai ser o foco objeto e o centro de curvatura objeto, certo? E aqui vai ser o foco imagem e o centro de curvatura imagem, certo? Mas aqui na lente divergente a gente vai ter esses mesmos caras aqui, só que você vai ver que a imagem ela vai se formar, muitas vezes ela vai se formar aqui, entendeu? Veja só, vai continuar valendo aquelas mesmas regras. Ó, você tem uma imagem aqui, certo? Então o raio que sai paralelo, ele vai fazer o quê? Ele vai refratar divergendo, certo? Ele vai refratar divergendo, vai pegar aqui e vai subir, certo? Já que é lente, vai refratar, vai atravessar, o raio atravessa a lente. Só que se a gente seguir a reta dele, ó, seguir a reta imaginária dele,